Boa noite aos meus queridos irmãos da Graça Church. Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes de podermos estarmos novamente juntos, mesmo de forma online? Que nós podemos ter a oportunidade de adorar ao Senhor juntos. E declarar o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é digno, o quanto que Ele é majestoso. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Dizer palavras de adoração a Ele nesse lugar. Porque não importa o lugar que você esteja, todo lugar onde tem adoração passa a ser a terra santa. Então crie um altar dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque Ele é santo e Ele é digno, e Ele espera que nós entreguemos tudo, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Então levante sua voz e cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Procura dizer nessa palavra. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o
adora. Então cante teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Pai. Ela aguarda ansiosa a tua vinda. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e poderoso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão que nos acompanha de forma online. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos fazendo o culto de duas formas, online e também presencial. O nosso culto de quarta-feira presencial está sendo dirigido pelo pastor Lorival e com a participação da igreja. E eu estou fazendo o culto online para os irmãos para dar sequência ao ensino e estudo. Quero dizer para os irmãos que esse culto, esse ensino online, essas disciplinas online, estão sendo gravadas, porque eu, há uma semana atrás, já fiz uma cirurgia e estou me recuperando agora dessa cirurgia. Então, não consigo estar presencial. Então, para não acabar com as disciplinas ou parar, dar um time nas disciplinas, a gente deixou já pronto elas para vocês. Mas nós estamos cultuando a Deus. Eu gostaria de dar a oportunidade a você nesse momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor, tá bom? Nós temos aqui a conta bancária para você que quiser fazer uma oferta, uma transferência bancária, ou pelo PayPal, ou também por uma transferência via Bradesco ou do seu banco. E você que quiser dizimar também de forma online, você pode fazê-lo. Ou você pode vir à igreja, né? Você que já é da nossa comunidade, a igreja ela está aberta. Durante o dia você pode vir, ter a máquina de cartão ali, onde você pode contribuir, e também vir aos domingos. Domingo, nós estamos tendo 2 cultos. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio todo está acabando. O jornal já noticiou, a vacina já deu certo, mas aí no mais tardar 1 mês e meio, 2 meses, essa vacina já começa a ser disponibilizada a todos. A OMS já está discutindo a questão das patentes, foram as quebras de patentes, já estão discutindo cotas de vacina para os países e etc. Ou seja, tudo isso está passando. Então, você que pode vir assistir o culto presencial, comece a fazê-lo. Irmão, o culto online não é o ideal, não é o indicado, não deve ser o indicado, foi uma alternativa. É uma alternativa onde não tem igreja, onde a igreja é perseguida e, nessa ocasião, onde nós não podemos assistir culto. Então, você tem que vir congregar. Você que está em casa, não se acomode, né? A Bíblia nos manda congregar. Jesus está às portas, querido. Então, venha congregar. Domingo temos 2 cultos disponíveis a você, o culto das 8h30 da manhã e o culto das 10 horas. Pode ficar tranquilo, completamente seguro, as cadeiras distantes, higienização, o ar fluindo normalmente, livremente. Então, não fique em casa, venha cultuar ao Senhor, tá bom? Ou na quarta-feira, às 20 horas, ou no domingo, das 8h30, ou no culto das 10. Vamos ofertar, esse é um momento muito importante de você contribuir. A igreja, a obra de Deus necessita e precisa da sua contribuição. Então, oferte e dizime na casa do Senhor. Faça isso enquanto o Jean canta metade aí, 2% de uma música.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos dentro da disciplina das doutrinas da salvação. Eu gostaria aqui até de dar aqui aos irmãos um aviso muito importante, porque no mês de setembro nós vamos ter um painel teológico com 3 teólogos, e eu gostaria de convidar você de todas as partes do Brasil. Estará comigo o pastor Carlos Augusto Vailate, o pastor Marcelo Oliveira, um é greguista e o outro hebraísta, e eu. Nós vamos ter disciplinas na quinta, sexta e no sábado, tratando sobre arminianismo, calvinismo, wesleyanismo e hipergraça. É um painel teológico de aprendizado nível hard. Se você não sabe como funciona um painel teológico, venha, se inscreva, nós estaremos avisando com mais detalhes nesses dias. Será no mês de setembro, aqui mesmo em Curitiba. Se já tiver liberado, eu acredito que sim. Se não tiver, a gente faz de forma online, mas o evento vai acontecer de qualquer forma. Bom, dito isso, nós estamos falando sobre as doutrinas da salvação. E as doutrinas da salvação são 5 doutrinas, mas nós vamos dar seguinte, porque nós vamos tratar sobre temas importantes dentro dessa doutrina, logo depois que terminar as doutrinas. São 5: depravação total, eleição condicional e corporativa, graça irresistível, expiação ilimitada e convicção dos santos. Hoje nós vamos falar aqui agora sobre expiação ilimitada. Veja em João capítulo 1, no versículo 29, já deixa aí a sua Bíblia aberta, em João 1, no versículo 29, o acróstico FACTS, né? Mostrando os 5 pontos do arminianismo, o arminianismo wesleyano, né? É disso que nós estamos ensinando a cada um dos irmãos, tá bom? João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós usamos o termo expiação, esses são termos bíblicos, não são apenas esses que nós vamos falar hoje, mas de extrema necessidade de entendimento da igreja de forma geral. A igreja que não estuda a Bíblia, ela lê Bíblia, ela não entende a Bíblia, porque ela não estuda, literalmente, obviamente. Mas, por exemplo, se você não tem o costume de estudar a Bíblia, você vai ler textos na Bíblia que você não vai entender nada. Por exemplo, hoje eu vou falar de 3 termos bíblicos, nem são termos teológicos, técnicos teológicos, são termos bíblicos que a maioria, pelo menos 90% dos crentes não entendem que termos são esses. Por exemplo, o primeiro termo que nós estamos falando, que é o tema da disciplina de hoje, que é expiação ilimitada. O que é expiação? Expiar é tirar o pecado. Toda vez que você lê na Bíblia o termo expiação, o termo expiar é um ato de tirar o pecado. Expiar é levar o pecado. É muito importante você entender que o ato de expiação é um ato de carregar o pecado, é um ato de levar o pecado. Expiação ilimitada, traduzido a grosso modo, seria levar o pecado de todos, carregar o pecado de todos sem distinção. É importante entender também que não dá para confundir expiação com redenção. Expiação diz respeito ao pecado original, ao pecado de Adão. Redenção tem a ver com todos os pecados da humanidade. Pecados que nós cometemos no passado, presente e futuro. A redenção tem a ver com os atos da humanidade. E a expiação tem a ver com o ato único e exclusivo de Adão.
O texto lido em João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que expiou o pecado de Adão, tirou a força do pecado de Adão do mundo. É assim que se entende o texto. Por exemplo, veja Romanos capítulo 3, no versículo 25. Vamos entender um pouco as diferenças entre propiciação, redenção e expiação. Olha que coisa interessantíssima. O que você está aprendendo hoje é a aplicação e explicação do Evangelho. Isso é aprender o Evangelho, isso é o conteúdo do Novo Testamento. Deus o ofereceu como sacrifício, olha o termo, para propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Observe o termo. Veja que o termo propiciação não é um termo técnico teológico, é um termo bíblico, não é um chavão ou chavões teológicos. Se você lê esse texto sem pelo menos um conhecimento básico do que é evangelho, você fica boiando já na primeira frase. Deus o ofereceu como propiciação. O que é propiciação? Vamos definir agora propiciação, expiação e redenção. Propiciação é o ato pelo qual Deus se torna propício o sacrifício para nós. Ou seja, propiciação significa favorável, ou seja, aceitável. Quando o texto da Bíblia diz, Deus o ofereceu aceitável, favorável o sacrifício de Jesus para nós. Isso significa que Deus examinou Jesus, examinou o Cordeiro e aceitou ele como uma propiciação, como sendo aceitável, como sendo favorável para morrer por nós. Quando a Escritura diz que Jesus é a propiciação, ela está querendo dizer que ele foi aceito como sacrifício. Ele passou pelo crivo da exigência de Deus como um cordeiro perfeito, aceito pelo sacrifício. Então o termo propiciação é aceito, favorável ao sacrifício. Propiciação, então, é o ato de Deus aceitar Jesus como sacrifício. Vamos colocar então em ordem essas três coisas, expiação, propiciação e redenção, para entendermos o que é salvação. Vamos lá, primeiro, expiação é o ato de tirar o pecado original. É importante frisar que a expiação tem a ver com o pecado original. Redenção é o ato de redimir aquele que recebe Jesus desse pecado. Redenção é o pagamento por um sequestro. Alguém estava preso, então redimir é redimir o pecador daquele pecado. Veja, a expiação tem a ver com o pecado original, a redenção tem a ver com os meus pecados, não necessariamente original. Eu peco por causa do pecado original. A expiação levou o pecado de Adão que estava na minha natureza. A redenção agora me redime também dos atos de pecados. Propiciação é o ato de Deus aceitar o sacrifício de Jesus pelos pecados. Ok? Vamos falar um pouco sobre redimir, ou seja, redenção e propiciação. Veja Romanos 3, agora no verso 24 e 25, nós examinamos o verso 25, mas vamos examinar o contexto, verso 24 e 25. Olha lá. Sendo
justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciar. É interessante você perceber que nós temos em 2 versículos, 2 termos, que pelo menos 90% da igreja não sabe o que é. A maioria da igreja canta, mas não sabe. Canta sobre redenção, canta sobre propiciação e canta sobre expiação, mas não sabe o que é expiação, redenção e propiciação. Expiação é o ato de tirar o pecado, redenção é o ato de redimir o pecador, né? E propiciação é o ato de Deus de aceitar o sacrifício pela redenção. Então existem aqui 2 palavras nesse contexto de Romanos, que é a redenção e a propiciação. Você vê só? O que é redenção? Preste muita atenção nisso que você está ouvindo. Redenção é o pagamento de um preço. Imagine uma pessoa sequestrada e os sequestradores exigem um preço altíssimo. Então o parente rico vai lá e paga o preço para resgatar. Esse ato na Bíblia é chamado de redenção. Nós havíamos sido sequestrados. Por causa do pecado de Adão, fomos sequestrados por Satanás. E o preço pago a ser exigido seria o preço do sacrifício de Cristo. Então o preço foi pago e nós fomos redimidos e resgatados. E o ato do pagamento, que é chamado ato para resgatar, é chamado ato de redenção. Esse ato que é a redenção. Por isso que a Escritura diz que Jesus é a redenção por todos nós. Ele é o pagamento por todos nós. Agora, o que ele pagou? Ele pagou com a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue. Agora tem uma pergunta teológica muito importante. Apesar das pessoas serem escravas do diabo no reino das trevas, e a salvação é tirá-las do reino das trevas e transportá-las para o reino de seu Filho, o pagamento da redenção não foi pago para Satanás. Veja só, a quem Jesus pagou o preço da redenção? Você vai ouvir por aí, por exemplo, muitos ou alguns pregadores dizendo que Jesus pagou o preço ao diabo pela nossa redenção. Você já viu teatros e vídeos de Satanás batendo em Cristo e o chicoteando na cruz? Então você vê teatros mais ou menos assim. Está lá o pecador, o diabo vai e surra aquele pecador, mas de repente vem Jesus e tira o pecador, e aí Jesus é surrado pelo diabo no lugar do pecador. Você vê teatros e você também vê vídeos, ou seja, de Jesus apanhando de Satanás chicoteando e fazendo Jesus sofrer, no caso dos teatros e os vídeos, Jesus sofrendo em nosso lugar. No entanto, meus irmãos, não há nada que represente de forma tão errada a redenção e a propiciação do que isto. Nós não temos nenhum texto nas Escrituras que afirmam que o preço foi pago pelo diabo e que o diabo faz parte da dor e do martírio de Jesus. Nós não temos nenhum texto na Bíblia que diz que Satanás fez Jesus sofrer, ou chicoteou, ou surrou Jesus. A Bíblia diz que o Pai que o fez sofrer e agradou ao Pai moê-lo, não tem nada a ver com o diabo. Veja, Satanás, ele usou
todas as armas que ele tinha para impedir a redenção, a expiação e a propiciação. Essas três coisas, redenção, expiação e propiciação, são atos da cruz inerentes à nossa salvação. Veja bem, Satanás usou até mesmo os discípulos de Jesus para impedir o ato da cruz. Usou Pedro para impedir o ato da cruz. Por quê? Satanás conhecia as doutrinas da expiação, da redenção e da propiciação. E como Satanás conhecia as doutrinas da redenção, propiciação e redenção? Por causa da lei mosaica. Esses três termos são termos técnicos da lei. O cordeiro que tira o pecado do mundo faz uma referência ao cordeiro de Yom Kippur, que devia ter 1 ano de idade, ser o cordeiro perfeito, e o sacerdote examinava aquele cordeiro. E o ato do sacrifício do sacerdote é um ato triplo: redenção, propiciação e expiação. Então Satanás, ele conhecia muito bem desses atos da lei, e em nenhum momento você vê na Bíblia Satanás querendo que Jesus vá para a cruz, porque agora o que Satanás está vendo? Ele está prevendo, analisando que Jesus seria então o cumprimento dessas obras da lei, que são sombras, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 1, e agora toda a lei mosaica de expiação, redenção e propiciação está se cumprindo em Jesus. Então, em primeiro lugar, Satanás já sabia, naquela ocasião da cruz, que Jesus era o cordeiro da redenção, ou seja, o preço a ser pago. Satanás também já sabia nesta ocasião que ele seria a propiciação por os nossos pecados. Isso é, ele foi examinado por Deus e aceito como sacrifício. Ele seria aceito, favorável, propiciação. E agora Satanás já também estava vendo que Jesus seria entregue a Deus como sacrifício por todos nós e levar todos os pecados da humanidade. Ou seja, expiar, levar. Expiar é carregar o pecado, levar o pecado. E aí eu te pergunto, a humanidade estava em dívida com quem? Deus ou o diabo? A resposta é evidente na boca de qualquer pessoa, que a dívida era contra Deus. A dívida foi contra um Deus santo, pois a rebelião de Adão, que é a queda, foi contra Deus. Se o homem deve a Deus, ou devia a Deus no caso da cruz, do pecado, por que então a dívida deveria ser paga ao diabo? Como algumas teologias dizem que Jesus foi ao inferno e também sofreu nas mãos de Satanás e teve morte espirituais, ou morte espiritual. Se a ira era de Deus, por que o chicote estaria então nas mãos de Satanás? Para quem o preço foi pago? A resposta é simples: o preço foi pago para Deus. O pecado sempre foi e o é uma ofensa contra um Deus completamente santo. Era a justiça de Deus, a santidade de Deus que exigia o preço pago pelo pecado. O pecado é uma violação à sua moral, à sua justiça. Exige e exigiu na cruz satisfação por causa da ofensa de Adão. E até que a santidade da justiça de Deus fosse satisfeita, a ira continuaria presente e recaída sobre todos nós. Mas como satisfazer a ira justa de Deus? A ira de Deus exige a morte do pecador. A Escritura diz que toda alma que pecar, essa morrerá. A Escritura também afirma que Deus não inocenta o culpado.
a ira de Deus, a justiça de Deus, exigiu a morte do pecador. Então, Cristo ofereceu a sua vida em meu lugar. Ele ofereceu para Deus o preço, isso é redenção. Deus examinou e aceitou o sacrifício, isso é propiciação. E agora, como ele se ofereceu para pagar o preço, a redenção, e Deus aceitou o preço, a propiciação, o ato de morrer na cruz e levar o pecado de todos, isso é expiação. Os três termos são termos da lei mosaica que agora são usados no Novo Testamento para você se lembrar que a lei, toda a lei, deveria apontar para a obra da cruz de Cristo. Então, a quem Jesus ofereceu o sacrifício, a Bíblia deixa muito claro para todos nós que ele ofereceu a Deus o pagamento. Isso é redenção. E ele levou os nossos pecados pagando a nossa dívida contra Deus. Isso é redenção. E ele expiou. A dívida é a redenção e levar o pecado é a expiação. Agora que você já sabe o que é redenção, propiciação e expiação, eu pergunto a você: Jesus levou o pecado para quantos? A pergunta é estranha, mas ela é bíblica e verdadeira. Deixe-me te explicar. Os calvinistas dizem que a expiação ela é limitada. Eles estão querendo dizer o quê? Que Jesus levou o pecado de algumas pessoas e não de todas as pessoas. Bom, isso é esquisito, porque a Bíblia Sagrada afirma que o pecado de Adão condenou a todos. Adão, representante maior da raça humana, pecou. E quando ele pecou, toda a raça humana pecou. Então veja, qual é a justiça que tem se todos pecaram e todos morreram? Agora, alguns têm a possibilidade de se salvar por uma espécie de sorteio cosmológico. Eu vou salvar esse e esse eu vou condenar. Veja, dizer que Jesus morreu só por alguns e não por todos é desconsiderar as Escrituras. É evidente que nós temos textos na Bíblia que mostram que Jesus morreu por alguns. Temos. Mas esses textos são apenas semântica e não doutrinários. A doutrina está aqui na Bíblia. Esse fato é tão corrente e tão discursivo, até no meio calvinistas, que você tem calvinistas de 4 pontos. Charles Spurgeon, inclusive, era um calvinista de 4 pontos, não de 5. Charles Spurgeon afirmou, e com todas as questões, que Jesus morreu pelo mundo todo e não só por um grupo chamado de grupo de eleitos. Dentro da própria discussão calvinista em que eles querem afirmar. E veja, a questão começa lá na depravação total e vem descendo, e aí você tem que fazer um curtucionismo teológico para afirmar seu contexto. Veja, se o homem não tem livre-arbítrio, então Deus tem que elegê-lo de forma arbitrária. Eles dizem soberano. E se Deus elegeu apenas um grupo para a salvação e um grupo para a perdição, e Deus elegeu de forma soberana antes da fundação do mundo, porque o homem não tem livre-arbítrio, se ele não tem livre-arbítrio, então Deus teria que eleger mesmo. E se Deus elegeu esse homem de forma soberana e arbitrária, quem ele bateu o olho e decidiu eleger, não pode resistir o chamado da salvação, então a graça seria irresistível. E se a graça ela é irresistível, evidentemente, então, Jesus morreu somente por aqueles a quem ele elegeu previamente de forma arbitrária e soberana. Nós não cremos nisso, e meu irmão querido, não tem como crer num negócio desse. Não tem fundamentação alguma. E eu gostaria de ler com você alguns textos bíblicos que comprovam na Bíblia que Jesus morreu por todos. E todos é todos.
Não é todos, como diz ele ali, um grupo. Esse todos ali é todos um grupo seleto. Todos é todos. Quer ver? Primeiro texto, Lucas 19, no versículo 10. Veja aí, por favor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa eu te falar. Os eleitos estavam perdidos ou só o mundo estava perdido? O eleito já era eleito? Se o eleito era eleito, o pecado de Adão não atingiu o eleito. Veja, o pecado de Adão atingiu a toda a raça humana. Então toda a raça humana estava perdida. A Bíblia aqui não diz que Jesus veio buscar o eleito, porque tem um perdido A e um perdido B. Tem um mais perdido e um menos perdido. Não. Toda a raça humana está morta em pecados e delitos. Então o sacrifício de Cristo deve propiciar. Ele deve ser favorável a toda a raça humana. Se todos estavam perdidos, o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos. Todos quanto creem, evidentemente. Na disciplina passada, nós comprovamos na Bíblia, e eu aconselho você a assistir as outras disciplinas, né? Foram 3 disciplinas, não é isso, Pedro? As outras 3 disciplinas, na última nós provamos que não é Deus que dá fé, mas a palavra pregada, cheia do Espírito Santo, que começa a gerar fé no coração das pessoas, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em João 1:29, texto base foi lido. Vamos ver, por quantos Jesus morreu? A expiação, ela é então limitada aos eleitos, ou ela é ilimitada? Jesus levou o pecado do mundo todo. Vamos ver. João viu que Jesus vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos. Mas o calvinista faz um curtucionismo e diz ali que aquele mundo ali é o mundo dos eleitos. Cidadão, pelo amor de Deus, o mundo ali é cosmos, tá? A palavra mundo ali é cosmo, mundo de mundo. Não é um mundo elitizado de eleito, não. Mais um texto, João 3:16. Evidente, eles vão dizer que esse mundo ali é o mundo dos eleitos. Deus amou só os eleitos. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o Filho Jesus para o mundo todo. Jesus é a propiciação do mundo todo. Nós vamos ler isso também. Ok? E já vou lhe explicar. E alguém diz assim, ok. Mas se Deus amou o mundo, e a salvação é pelo mundo, então por que o mundo todo não está salvo? Aí você tem que voltar nas outras coisas. Não está salvo por causa da vontade, da volutividade e do arbítrio do homem. Aí vai lá na graça irresistível que o homem resiste a Deus e não quer ir a Cristo para ter vida. Jesus disse: vós não quereis vir a mim para ter vida. Quer ver só? A expiação, ela é um duplo sentido. Deixe-me te explicar. Em João 3,16 afirma esse duplo sentido. A expiação, ela é universal no que tange a suficiência, mas ela é limitada no que tange a eficácia. Vou te explicar. O sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ela é suficiente para o mundo todo. E o que importa é a suficiência. Jesus, o sangue dele foi derramado pelo mundo todo. O sacrifício dele é para o mundo todo. Mas só terá eficácia para aqueles que creem. Funciona assim, eu já expliquei isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Eu ganho um carro, esse documento passa o carro no meu nome, mas ele está lá na concessionária. Não importa se eu ganhei o carro, o documento é suficiente, o carro é meu. Mas se eu não crer que eu ganhei o carro e for lá buscar o carro, não tem eficácia nenhum o documento. Então veja, Jesus morreu para o mundo todo, ou seja, o sacrifício é para o mundo todo. Mas
esse sacrifício só terá um efeito eficaz na prática se a pessoa crê nesse sacrifício universal. Entendeu? Então veja, o sangue de Jesus é suficiente para o mundo todo e é eficaz se você crê. Não que se você não crê, o sangue de Jesus perdeu a eficácia. Perdeu a eficácia para você. Para você, porque ele é eficaz para o crente. Mas ele é ineficaz para o não crente. Você tem que crer na eficácia do sangue. Percebeu? Isso é muito importante. João 4, versículo 42. Olha esse texto aí. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Cristo. Observa o termo, Salvador do mundo todo, ok? 1 de Paulo a Timóteo 4, versículo 10. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Agora, olhe bem, preste atenção. Esse texto vai falar da eficácia e da suficiência muito clara. Senhoras e senhores, preste muita atenção. Salvador de todos os homens, especialmente, ou seja, eficazmente dos que creem. Ou seja, ele é suficientemente salvador de todos, mas eficazmente se você crê. É claro isso para nós. Mas o que importa no debate é que a expiação ela é universal. Ela é ilimitada a toda a raça humana. Ok? Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Como que você tira esses textos da Bíblia Sagrada? Veja Hebreus 2, no versículo 9, por gentileza. Vemos, porém, o coroado, observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito... É isso mesmo? Tá certo. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória. Agora preste atenção no texto, meus irmãos. Por ter sofrido a morte, para quê? Pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Romanos 5, versículo 6. Agora aqui é a pá de cal. Tem gente que diz que Jesus não morreu pelos ímpios. Ele morreu só pelos eleitos. Então veja, existe uma coisa no calvinismo, eles não concordam com isso, mas tem o wesleyanismo, o arminianismo, que também faz isso, que é pegar texto isolado. Como é que você isola isso aqui? Olha lá, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os eleitos. Não, por todos os ímpios. Por todos os ímpios. Por todos os ímpios. Pelo amor de Deus. Versículo 18 agora desse capítulo, por gentileza. Diz assim: portanto, como uma transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os seres humanos, a todos os homens. O texto bíblico é muito claro e evidente. A expiação ilimitada de todos os 5 pontos do calvinismo é a pior, é uma síntese. É um absurdo, é a coisa mais... Por isso que tem calvinista que não crê na expiação limitada. Nem eles têm um consenso quanto a isso, porque Jesus morreu por todos os homens. 2
2 Coríntios 5, verso 14 e 15. Vamos ver esse texto? Verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos que um morreu por todos. Jesus morreu por todos, logo todos morremos. Bom, fica aqui no nosso estudo de hoje, nossa disciplina de hoje, que a expiação, o ato de levar o pecado, o ato de morrer pelos pecados, é um ato ilimitado e universal. Jesus morreu por todos. E não são todos salvos porque eles não querem vir a Cristo para ter vida. Não querem vir a Cristo para ter vida. Então eles não têm a eficácia da salvação. Apesar de terem a suficiência, de terem a possibilidade de serem salvos, eles não são salvos com eficácia porque eles não querem vir a Cristo para serem salvos. Ok? Fica esse ensino na nossa disciplina de hoje, na expiação limitada. Que coisa fantástica aprender o Evangelho, não é? Você está aprendendo o Evangelho. E eu espero que você esteja tomando nota de tudo para o seu crescimento. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado por mais esse ensino, por mais esse tempo com o Senhor de crescimento e aprendizado. Obrigado pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos dado a ensinar. E que o Senhor tem nos dado também sabedoria para ensinar, em nome de Jesus. Estenda as mãos na sua casa, abençoa essa casa, meu Pai, proteja, guarda, cuida, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão em posição de receber. Meu irmão, domingo eu aguardo você nas 2 reuniões aqui na Graça Church, às 8h30 e às 10 horas. Escolha uma dessas reuniões para você vir participar com a sua família em total segurança. É momento de buscarmos a Deus. Quarta que vem, eu vou falar sobre a convicção dos santos. Uau! Convicção dos santos. O homem perde ou não a salvação? Uma vez que ele é eleito de forma corporativa e predestinado pela presciência, ele perde ou não a salvação? Quarta que vem a gente traz essa disciplina. Que Deus te abençoe.